Roberta, eu sou psicóloga, o meu trabalho é sobre síndrome de Diógenes, é um trabalho de relevância clínica, existem poucas pesquisas na literatura, né, em relação a isso, então eu fiz uma pesquisa fazendo comparação entre casos clínicos publicados no Brasil que pudesse de alguma forma dar um aparato melhor em relação a esses sintomas, a esses comportamentos, para que talvez a gente possa desempenhar um trabalho melhor e com um conhecimento maior acerca desses problemas. Existe uma inconsistência, né, de definição e etiopatogenia, então não se sabe exatamente de onde vem, por que vem. Existem pesquisas que existem, como é que eu posso dizer, tem situações, eles levantam hipóteses, né, da onde vem essa síndrome, mas em nenhum momento se foi comprovado, né, de forma clara. Então existe também uma inconsistência de definição. Para alguns autores, eles relatam alguns comportamentos específicos que podem levar à síndrome de Diógenes. Outros determinam que sejam feitas daquela forma. Se não tiver, por exemplo, o colecionismo, o fato da autonegligência, se não tiver esses comportamentos relacionados, não pode ser classificado. Mas isso nos remete ainda à falta de classificação, né, de uma forma padronizada, tanto pela APA, né, que é a Associação de Psiquiatria Americana, quanto pelo CID-10, que é da Organização Mundial de Saúde. Nenhum deles relata de forma objetiva. Então a gente trata, a gente fala, mas em nenhum momento a gente pode afirmar com toda certeza. Para um dos autores, né, o colecionismo está atualmente classificado como sintoma. Pode corresponder tanto ao TOC, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, como ao transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Porém, isso sim está relacionado no DSM e na CID-10, mas em nenhum momento ele trata isso daí como uma síndrome específica. Ele fala como um sintoma de uma outra síndrome, de um outro transtorno específico, que é o transtorno obsessivo ou de personalidade. Para alguns autores, eles relatam a prevalência estimada de 2 a 5% da população geral. Se a gente for contar a população de São Paulo, por exemplo, né, de 2 a 5% da população é um número extremamente alto. Né? E considerando ser um número extremamente alto, como é que a gente faz o tratamento, intervenções, se de fato a gente não conhece a síndrome? Então, o objetivo do trabalho é fazer este levantamento para que talvez a gente possa conhecer um pouquinho mais. O objetivo do trabalho é identificar e discutir a partir de artigos científicos atuais, publicados em língua portuguesa, que contenham estudos de casos de portadores de síndrome de Diógenes, os principais sintomas observados em portadores dessa síndrome, bem como características relevantes e assim poder contribuir com o estudo, a padronização e o diagnóstico desse transtorno. Então, qual foi o objetivo? A gente levantar através de pesquisas já relacionadas, de casos clínicos acompanhados, quais são os sintomas, o que cada um deles fala de especificidade, e a partir de então a gente poder relacionar um com o outro, se a gente vê se de fato há uma padronização ou se são transtornos específicos subjacentes de outras patologias. A metodologia. Foi feita uma revisão bibliográfica sistemática, onde eu pesquisei em 3 bases específicas, né, na EBSCO e no Cielo. Porém, nenhuma dessas bases específicas me trouxe um número de artigos, né, que eu gostaria de poder utilizar para fazer um trabalho consistente. Então eu fui atrás também do Google Acadêmico. Entretanto, mesmo assim, eu não encontrei um número de artigos específicos de forma grandiosa. Né? Isso, de alguma forma, nos remete a pensar que é uma síndrome de fato não estudada, né? Porque não se acha literatura específica sobre ela. Os termos pesquisados nas bases foram síndrome de Diógenes, acumulação compulsiva, siligomania e colecionismo compulsivo, que são os nomes relacionados pelos autores da literatura que eu pesquisei. Então, né, para não deixar nada de fora, eu tentei usar os termos que de cada um deles utiliza e fala sobre a síndrome, já que não existe um nome específico, né, uma padronização, então a gente fez de acordo com o que os autores, né, determinavam. O critério de inclusão foram artigos completos, em língua portuguesa, que relatassem o acompanhamento de casos clínicos do paciente diagnosticado com a síndrome ou com hipótese diagnóstica. Então eu só utilizei para este trabalho artigos que de fato contemplassem o acompanhamento de casos clínicos. Não consegui fazer nenhuma outra forma, até porque eu precisava de um critério que pudesse me trazer fatos reais, não era a partir de uma outra literatura. Então eu gostaria, né, de fazer uma pesquisa em cima de casos que já haviam sido relatados. Então por isso eu utilizei só artigos completos e que tivesse o acompanhamento, relatasse o acompanhamento. Então os resultados. Dentre as pesquisas
pesquisas, né, nas bases, como eu falei, né, com todas aquelas palavras-chave, foram 67 pesquisas encontradas. Dessas 67, apenas 17 se relacionavam ao tema. E das 17, só 7 pesquisas continham os casos clínicos que eu gostaria de comparar. Então, mais uma vez, trazendo para a gente a informação de que muito provavelmente é uma síndrome não estudada, apesar de, como já disse o autor, ser de uma grande relevância, porque de 2 a 5% da população pode desenvolver essa síndrome. Então, apesar de a gente ter um número grande de casos, a gente não tem pesquisa sobre elas. Então, eu trouxe uma tabela falando de cada uma das pesquisas, né? Ramírez e Góes, 2010, sob o título Síndrome de Diógenes, fala de uma paciente de sexo feminino, 71 anos, que tinha como sinais, né, autonegligência, acúmulo de materiais, a desorientação, humor lábil, insight pobre, isolamento social, né? Então ela não tinha condições de alguma forma de entender o que estava acontecendo com ela, justamente por isso foi feita a intervenção, ela não aceitava de fato que aquilo era um problema. Foi realizado o exame físico e foi verificada uma ligeira atrofia cerebral, né? Ela tinha como comorbidade psiquiátrica a esquizofrenia e demência. E o tratamento realizado foi psicofarmacológico, de antipsicóticos e benzodiazepínicos, e o tratamento multidisciplinar. É interessante a gente ressaltar que o tratamento psicofarmacológico foi para tratar a esquizofrenia e a demência, não necessariamente para tratar a síndrome, né? Então, os tratamentos realizados, eles foram sempre relacionados à comorbidade subjacente, não necessariamente à síndrome. Né? Silva, ele fala de um artigo Colecionismo e Abandono de Idosos, um estudo de caso, no paciente de sexo masculino. Ele relata um idoso, mas não consta a idade do paciente. E os sinais é a mesma coisa, autonegligência, acúmulo de materiais, a desorientação, a perceptoriedade. No exame físico e comorbidades, nada consta no trabalho. Eu não sei dizer a vocês se de fato não existe uma comorbidade ou se isso não foi mencionado na pesquisa. E o tratamento realizado foi um tratamento médico e social, né? Apenas esses dois acompanhamentos. Vaz e Amorós, 2010, né, no trabalho de síndrome de Diógenes, um relato de caso, ele acompanha o paciente do sexo masculino, e o que tem de diferente nessa pesquisa é que é um paciente de 22 anos. Né? Todos os outros, né, relatam pacientes idosos, com exceção a esse, que tem 22 anos. Sinais e sintomas: autonegligência, isolamento social, acúmulo de materiais, alucinações auditivas e visuais, déficit de controle de impulsos e ideação de heteroagressividade. No exame físico não constava nada, mas na comorbidade ele era um paciente que fazia abuso, né, de entorpecentes, ele tinha uma dependência química e ele tinha um transtorno de personalidade esquizotípica, né, como comorbidade psiquiátrica. E o tratamento realizado foi psicofarmacológico também, como antipsicóticos e estabilizadores de humor, né, e tratamento multidisciplinar. O tratamento psicofarmacológico também para tratar as comorbidades e não necessariamente para tratar a síndrome. Gomes e Pietro, 2008, é um trabalho único que ele faz 3 relatos de caso. Então, forma clínica de síndrome de Diógenes, 3 casos, eles relatam 3 pacientes. O primeiro deles é um sexo feminino, 82 anos, com sinais de autonegligência, acúmulo de materiais, insight pobre, humor lábil, sintomas psicóticos e isolamento social. No exame físico foi verificada uma atrofia cerebral também. Uma comorbidade psiquiátrica nada constava. O tratamento realizado também eles não mencionaram. O segundo caso, também uma paciente de sexo feminino, 81 anos, com autonegligência, isolamento social, também acúmulo de materiais, insight pobre e deteriorização cognitiva. No exame físico já aparecia assim, uma atrofia, né, cerebral. Comorbidade psiquiátrica não foi mencionado e o tratamento também não. O terceiro caso, um paciente do sexo masculino, 61 anos, né, esse já é um pouco mais novo, mas ainda assim idoso, isolamento social, autonegligência, insight pobre, acúmulo de materiais, delírios e alucinações sem especificação, né, mas ainda assim ele apresentava sinais psicóticos. O exame físico nada constava e a comorbidade aparente, né, eles citam como uma possível esquizofrenia. E aí o tratamento foi realizado um psicofarmacológico para a comorbidade, provavelmente a partir de antipsicóticos. E o último trabalho, né, de Stumpf-Hoche, 2010, síndrome de Diógenes, ele relata uma paciente de sexo feminino, 60 anos, com sinais de autonegligência, acúmulo de materiais, isolamento social, humor lábil. O exame físico foi verificado uma ressonância magnética, que evidenciou também, né, uma questão neurológica. A comorbidade, ela fazia uso de etílicos, né, ela fazia uso de álcool, e o tratamento realizado não constava, nada constava. Então, em relação
ao encontrado, né? Para todos os casos, né, a gente observou que foi uma sintomatologia semelhante. Todos eles, né, continham a questão do humor lábil, o isolamento social, o acúmulo de materiais, a questão de isolamento social, né, em alguns deles a questão de heteroagressividade também em relação à própria questão do humor, né, a questão de como lidar, né, de como trabalhar em sociedade. Alguns deles, de fato, eram reclusos. Eles eram reclusos em sua casa, em sua residência. Né, em relação à patologia psiquiátrica concomitante, aproximadamente 50% dos casos apresentava concomitantemente um transtorno mental. Isso aí Gomes e Pietro relata também na sua pesquisa, né, que 50% deles tem concomitantemente um transtorno mental. Na pesquisa que a gente realizou, né, que eu realizei através dos casos clínicos, aparece muito mais do que 50%. Né? Não é apenas 50%, a grande maioria dos casos relatam sim, né, um transtorno mental concomitante. Para a várzea amorosa, o uso abusivo de álcool como fator precipitante, não como um fator predisponente, mas um fator precipitante. Então, de alguma forma, ele poderia trazer a pessoa que já tinha um indício, já tinha provavelmente, né, uma possibilidade, já tinha uma personalidade que tendia a essa síndrome. O uso do álcool pode ter sido precipitante. A gente viu em um dos casos, né, uma pessoa de 60 anos, uma senhora de 60 anos, que a partir do uso do álcool ela começou a desenvolver a síndrome. A faixa etária, né, a maioria dos casos de indivíduos idosos, né, das 7 pesquisas que eu consegui verificar na literatura, né, brasileira, língua portuguesa, apenas um não era idoso, né, que era de 22 anos. Todos os casos correspondiam sim a pacientes idosos. Porém, né, para Ramírez, a possibilidade de indivíduos jovens apresentar a síndrome, entretanto, associada à comorbidade psiquiátrica. Então, isso vem ratificar, sim, porque o paciente de 22 anos que foi apresentado na literatura, ele de fato tinha uma comorbidade que era a esquizofrenia. Então, para um paciente né, relativamente jovem, um adulto jovem, desenvolver, para Ramírez iguais, ele tem que estar associado a uma comorbidade psiquiátrica. Na pesquisa, apenas um caso foi verificado, que é o caso de 22 anos, e de fato existia sim uma comorbidade. A etiologia, né, em relação à etiologia da patologia. No estágio final, para Stumpf e Rocha, a síndrome de Diógenes, ela corresponde ao estágio final de transtorno de personalidade. Não existe nenhuma outra, né, para eles, este é de fato o motivo. E a gente verificou, né, que alguns dos pacientes relatados nas pesquisas, de fato tinha, né, como diagnóstico um transtorno de personalidade, mas não são para todos. Então a gente não pode, de fato, afirmar que todos eles correspondem ao estágio final de um transtorno de personalidade, né, como relatou Stumpf e Rocha. Para Ramírez, né, iguais, é uma personalidade prévia, pré-mórbida esquizotípica, paranoide ou obsessivo-compulsivo. Né? A literatura diz que pode ser, sim, né, a acumulação compulsiva, ela de fato é, né, um sintoma de uma personalidade, pode ser um sintoma de ou um transtorno obsessivo-compulsivo ou de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Mas, por um outro lado, na pesquisa, nenhuma delas relatou, de fato, um paciente com uma personalidade, transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Existe, sim, né, uma das literaturas apontando um paciente com um transtorno de personalidade esquizotípico, mas em nenhum dos outros isso é relatado. Então, assim, é uma possibilidade da etiologia, mas de fato não foi apresentado para todas as outras. Para a várzea amorosa, existe uma associação à disfunção do lobo frontal, né, então existe sim uma questão física, neurológica. Em alguns casos foi apresentado sim, no exame físico foi verificado que a pessoa, né, o paciente, a pessoa, ela de fato tinha uma disfunção do lobo frontal, né, uma atrofia cerebral. Por um outro lado, né, que poderia ou não corresponder a uma demência, mas por um outro lado, nem todos eles, né, apresentaram isso. E de qualquer forma, mesmo os autores, eles relatam que faltam estudos neuropatológicos para que corresponda à síndrome. Então, de fato, não existe nenhuma comprovação. Existe uma possibilidade, né, uma indicação de que pode estar associada a uma disfunção, mas em nenhum momento ele afirma isso. Existem, de fato, necessidade de maiores estudos. Para Stumpf e Rocha, né, eles, logo depois que eles falam do transtorno de personalidade, eles ratificam, né, que para eles a melhor resposta é que a síndrome é precipitada por eventos estressores biológicos, psicológicos e sociais associados à idade em indivíduos com personalidade predisponentes. Então, na realidade, ele precisa
né, já tem uma estrutura prévia, tem uma estrutura de personalidade que possa ser, né, que possa corresponder, que possa desenvolver essa síndrome. Ele precisa, além disso, de eventos estressores e associado à idade, né, para eles são um grande número de idosos. O tratamento psicofarmacológico das patologias comórbidas. Né, todos os autores que falam sobre tratamento, eles falam exatamente sobre o tratamento das comorbidades e não necessariamente da síndrome. Em nenhum momento foi relatada por nenhum dos autores um tratamento específico, tanto farmacológico quanto qualquer outro tratamento específico, seja terapêutico, que possa corresponder especificamente à síndrome. Eles tratam somente as patologias comórbidas. Para a Vazia-Moroz, né, a indicação de uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, por exemplo, a fluoxetina, ou antipsicóticos, como por exemplo o haloperidol e esperidona. Mas, de qualquer forma, o uso dessa medicação ainda assim não é específico para a síndrome, é de uso apenas para as patologias comórbidas. Mais uma vez ressaltando que não há um tratamento específico. Já para a Vazia-Moroz e Stumpf Rocha, os dois concordam, né, as duas pesquisas concordam, quando eles dizem que o tratamento ele deve ser multiprofissional, incluindo medidas sociais, tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Em relação ao prognóstico, o prognóstico é indefinido, porque na literatura não se especifica em nenhum momento qual é o prognóstico do caso. Né? Nenhuma das pesquisas relatadas, elas têm um acompanhamento longitudinal dos casos, então não foi possível determinar o que foi que aconteceu. Foi realizada a identificação, foi realizado algumas intervenções, foi realizado o tratamento farmacológico em alguns deles, o tratamento multiprofissional e social em algum deles, mas em nenhum momento relata qual foi o prognóstico, o que foi que aconteceu depois com esses casos. Né? E para concluir, então, a gente pode pensar que todos eles correspondem a um padrão de comportamento. Todos os relatos correspondem a um padrão de comportamento, onde inclui a autonegligência, né? O paciente ele não tem a capacidade de cuidar de si, de cuidar da casa, é uma autonegligência grave. O acúmulo de materiais em sua residência, onde muitos deles não conseguem mais residir em sua própria residência devido ao acúmulo de materiais. A desorientação, né? A pessoa ela nem sempre ela tem condições de entender sobre aquilo que está acontecendo com ela, precisando da ajuda de terceiros e de familiares para que de fato essa intervenção seja possível, porque ela por si não entende a possibilidade de um transtorno. O humor lábil, né, que corresponde a sinais e sintomas depressivos, ao mesmo tempo ansiosos e de heteroagressividade. Ela muitas vezes é relatado na literatura pacientes que têm condições sociais reclusas, né? A pessoa de alguma forma ela não sai, ela não tem convívio social, também em relação à questão do humor lábil por conta da heteroagressividade, então ela não consegue em nenhum momento ter algum tipo de relacionamento, né, social. O insight pobre, né, mais uma vez a pessoa ela não consegue compreender que de fato aquilo está acontecendo com ela, precisando de ajuda de terceiros, de familiares. E aí, se a gente for pensar na questão do humor lábil, como fazer o tratamento de uma pessoa que não entende a necessidade do tratamento e muitas vezes ela é agressiva, muitas vezes ela não compreende a aproximação do outro como algo benéfico. Então isso de alguma forma dificulta sim o tratamento. E o isolamento social, como resultante de tudo isso, a pessoa se isola e muitas vezes ela passa anos, né, dentro de casa sem ter qualquer tipo de relação, apenas as relações superficiais até para se manter. Em relação à síndrome, né, a Associação Psiquiátrica Americana, a APA, já manifestou a inclusão da classificação do DSM-5, né, no novo manual, que ainda não foi lançado, não foi editado em língua portuguesa, ele já foi lançado nos Estados Unidos, em língua americana, mas ainda assim, aqui no Brasil não há definição clara e evidente ainda. Então a gente ainda tem que trabalhar com as classificações anteriores, que na verdade são inexistentes, são apenas pedaços, né, onde que a literatura, que algumas pesquisas específicas podem trazer. Não há ainda nenhuma conclusão, nem a partir do DSM, nem a partir da CID-10. E a gente verificou também a necessidade de maior produção científica sobre o tema, né, porque considerando o autor anterior que diz, né, que é um número grande de casos, como fazer o tratamento, como propor intervenções, de fato a gente não conhece. Então a necessidade de maior produção científica sobre o tema é algo imperioso. A gente precisa saber sobre isso para poder tratar, para poder cuidar, para poder, inclusive, acompanhar os casos.